As notícias e perfis falsos da internet que podem afetar eleições. A entrevista do dia com Maria Lídia Flandre. Nosso convidado é o professor doutor de Gestão Política Pública da USP, Pablo Hortelado, que é coordenador do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas para o Acesso à Informação. Eu agradeço muito sua presença aqui, porque é grande a apreensão com a expansão, a ampliação do volume dessas notícias falsas, as chamadas fake news, e também os perfis falsos, os robôs nas redes sociais, nas interlocuções. De repente as pessoas não sabem quem está falando com quem, e os prejuízos que podem vir daí, principalmente o uso disso tudo na campanha eleitoral na internet, coisa que não é prerrogativa do Brasil. A gente já sabe que fora aconteceu a eleição do Trump, a eleição do Macron e outros países. Quero começar exatamente, esse é um fenômeno controlável? Muito pouco, respondendo brevemente, muito pouco controlável, não é? Tem um pedaço desse fenômeno que não é novo, não é? Então nós temos tido boatos, jornalismo de combate, desinformação, são coisas antigas, mas a gente tem uma particularidade nesse fenômeno, que é a coincidência da tecnologia da informação com a polarização da sociedade. É a coincidência dessas duas coisas que faz esse fenômeno das notícias falsas uma coisa nova, uma coisa própria do nosso tempo. Por quê? Como nós temos uma população muito polarizada, ela está muito apaixonada nesses dois campos políticos que se opõem no Brasil, nos Estados Unidos e em diversos outros países. Né? Poder. E quando as pessoas elas estão muito apaixonadas, elas entram numa espécie de modo de batalha, digamos assim, uma disposição mais beligerante. E então você termina gerando aí um ecossistema de produção de informação de batalha, porque quando você produz essa informação de batalha, ela é premiada com compartilhamento nas redes sociais como um ato de batalha das pessoas que estão polarizadas na sociedade civil. Então o que acontece é que o resultado disso, quando você abre aí a sua rede social, seu Facebook, seu Twitter, ela está inundada de informação de baixa qualidade, não é? Que é fruto desse ataque dos dois campos políticos que estão lutando um contra o outro. Bom, é interessante. Antes de prosseguirmos, eu quero fazer um registro. Qual é a pronúncia correta do seu nome, do seu sobrenome? Se você quiser agradar minha avó, Hortelado. Então vamos agradar a avó. Tá certo? Hortelado. Eu peço desculpas por não ter falado certo. Muito bem. Mas, professor Pablo, prosseguindo, seria interessante explicar para o nosso telespectador, né, quem são o que são exatamente os falsos perfis, o que é a fake news, a notícia falsa, é uma fraude, é uma informação errada. Uma aulinha sobre isso, para que todo mundo entenda bem sobre o que nós estamos falando. Perfis falsos e notícias falsas têm um nome parecido, mas são coisas diferentes. Então, começando com as notícias falsas. Notícias falsas, como eu estava dizendo, ele é fruto dessa combinação, redes sociais mais polarização da sociedade. Ele não é exatamente... Tem um pedaço dele que normalmente a gente presta muita atenção, que são os sites maliciosos. São sites que são deliberadamente desenhados para enganar as pessoas. Então, eles mentem deliberadamente, né? Normalmente com propósitos políticos, às vezes misturando propósito político com benefício econômico, porque eles ganham dinheiro fazendo isso. Não é? E ele tem o objetivo de desinformar, ou seja, para beneficiar um determinado campo político ou para atacar o campo político adversário. Quer dizer, empresas trabalham com isso, foram criadas e trabalham com isso. A gente sabe muito pouco, a gente não sabe em que medida são empresas, em que medida são militantes, não é? Muitos desses sites que estão competindo com grandes empresas de verdade, né, que estão competindo com a Folha, com a Gazeta, com a revista Veja, grandes, eles são uma salinha com duas pessoas, não é, que estão aproveitando essa janela de oportunidade das redes sociais que permitem a entrada de novos atores e estão competindo pau a pau nas mídias sociais, estão competindo de igual para igual com grandes empresas que têm uma estrutura mais profissional. Então não é necessariamente uma grande empresa, não é necessariamente... A gente sabe muito pouco, saíram poucas reportagens investigativas sobre esse fenômeno no Brasil.
Então tem esses sites maliciosos, mas na verdade existe uma pressão no sistema político, no sistema de informação como um todo. Até o jornalismo profissional, ele está sendo pressionado a fazer informação que possa ser usada no combate. Porque quando você faz uma informação que serve para um dos dois campos políticos, ela é premiada com muito compartilhamento. E aí a audiência sobe, como ela sobe, todo mundo termina assim, não é? Se orientando para esse tipo de informação. É verdade, né? Vira uma... E aí a desinformação reina. Não é? A gente mede lá na universidade o consumo de notícias, né? E quando a temperatura política esquenta, por exemplo, véspera de eleição, véspera da votação do impeachment, ou qualquer outro fato político assim muito relevante, essas informações falsas, elas sobem, disparam lá no ranking. A gente fez um levantamento, por exemplo, na véspera do impeachment, das 5 notícias mais compartilhadas no Facebook, 3 eram flagrantemente falsas. Então, nós estamos falando aí de um sistema de desinformação muito vigoroso, assim, que afeta mesmo o debate político. Isso é tão preocupante que o próprio Tribunal Superior Eleitoral já, com o auxílio do Ministério da Defesa, da ABIN, já organizando uma força-tarefa para uma investida, uma varredura no sentido de detectar os perfis falsos e as fontes, as origens dessas notícias falsas, trabalhando para candidatos nas eleições agora, para não haver aquele comprometimento que seja um prejuízo para a democracia. Nesse sentido, isso é responsabilidade do Estado? É o Estado que tem que fazer isso? Ou são as empresas, das plataformas, onde estão essas redes sociais que têm que assumir essa responsabilidade? Olha, eu acho que a maior responsabilidade é nossa. De cada um? De nós que estamos muito polarizados. Quem difunde, na verdade, o principal meio de difusão de informações falsas, não só as falsas, tem as exageradas, tem as especulativas, que são apresentadas como fatos. A responsabilidade é nossa, porque nós é que estamos divulgando isso, porque a gente está em modo beligerante. Para atacar o coxinho ou o petralha, nossa, a gente... aí está muito amplo. Nossa quem? É a imprensa? Nós, a sociedade brasileira. Cada eleitor, cada brasileiro. A sociedade brasileira está muito polarizada. E é porque nós estamos falando assim, não estamos falando de um contingente pequeno. A gente está falando aí de dezenas de milhões de brasileiros que estão nesse modo de combate, que querem atacar um ou outro campo adversário. E para isso pega, toma, olha essa aqui, olha o que o seu candidato está fazendo, olha o que o meu candidato fez, olha o que o meu campo político, o meu governo fez. E essa troca de insultos, de afirmações ela gera uma desinformação generalizada. Quem está nos vendo agora pode estar pensando assim, e como é que eu posso me proteger disso? Como que eu posso identificar o que é verdadeiro e o que é falso na internet? Essa é uma pergunta de ouro. Tem algumas dicas, eu vou dar 2, tem várias coisas que você pode fazer, mas 2 que eu acho que ajudam. O primeiro é o seguinte, o nosso sistema de mídia, principalmente o digital, ele é muito competitivo. Deve ter o Brasil mais de 100 veículos digitais que cobrem, digamos, notícias políticas. Não existe uma informação que muda o nosso entendimento que sai só num veículo. Se está só num veículo e é uma coisa bombástica, ela provavelmente é falsa. E a segunda dica é a gente duvidar um pouco das coisas que confirmam o que a gente já pensa, porque é justamente o fato da gente ser muito pouco crítico com aquilo que confirma o que a gente já pensa e ser super crítico com aquilo que vai contra as nossas crenças, que faz com que a gente não difunda tudo que nos afeta, as nossas crenças, e qualquer coisa que corrobora, confirma o nosso ponto de vista, principalmente nesse contexto aí de beligerância, de combate político, a gente passa adiante sem muita reflexão. Então, pensar e refletir, duvidar um pouco das coisas que a gente já acredita, ajuda a diminuir, digamos assim, essa inundação de informação ruim. Quer dizer, um mecanismo de proteção é começar pela autocrítica. Autocrítica e autorreflexão ajudam um bocado. Começa por aí. E aí segurar, ser mais contido no repassar aquilo que recebe, com esses pedidos insistentes para o passe, para os seus amigos, etc., tão frequentes, não é? Bom, eu agradeço muito esse papo inicial. Mas eu não tenho a menor dúvida que nós ainda vamos falar muito sobre essa questão, porque as redes sociais vieram para ficar, elas estão aí. Ano eleitoral, essa polarização, ela só vai se acentuar e o nível de tensão se elevar. Nós vamos ter que conversar muito, professor. Muito obrigada, viu, pela orientação, pelas informações. Obrigado, Uma boa noite. noite.